Ok, gente, agora a gente tá no segundo episódio da nossa sériezinha, o último episódio, sobre a Segunda Guerra Mundial. E a nossa primeira parte, que na verdade é a quarta, é que a guerra se torna global. No último episódio, a gente já viu que os nazistas atacaram a União Soviética. Isso é algo bem... Mas lá no Pacífico, onde o Japão estava dominando tudo. Eles tinham conquistado a Coreia, a Manchúria, um monte de terras da China, a Tailândia, as Filipinas. Eles estavam basicamente tomando o Pacífico. Mas eles estavam imaginando que tinha uma maior força do mundo. Do Pacífico. E então atacaram os Estados Unidos. Foi um ataque surpresa na base de Pearl Harbor, no Havaí. Por ser um ataque surpresa, quando os americanos descobriram, já era tarde demais. Eles já tinham tomado o Havaí. Então, o Roosevelt, ele entra em guerra contra o Eixo. Nesse mesmo ano, em 42, a gente ia ter os avanços alemães na União Soviética. Os alemães já estavam ali conseguindo conquistar o oeste da União Soviética com a ajuda da Finlândia. E algo importante ia ser em Leningrado. A cidade de Leningrado não caiu, mas ela foi completamente cercada pelas tropas nazistas. E esse cerco duraria de 41 até 44, 3 anos. E a gente também teria a Batalha de Moscou, onde os nazistas iam tentar dominar Moscou, mas não conseguiram, porque foram derrotados pelo inverno. E derrotados em Moscou, os nazistas iam procurar atacar a cidade de Stalingrado, no sul da União Soviética. Essa cidade tinha muita importância, tanto na simbologia, por ser a cidade de Stalin, e ter toda a coisa de onde o nazismo e o comunismo se enfrentar, a luta entre o Hitler e o Stalin, e também tinha uma grande importância da cidade em si, porque era um lugar com indústria, com muita indústria, e ali perto tinha alguns poços de petróleo. E enquanto isso, lá no Pacífico, os americanos estavam tomando várias ilhas ali que os japoneses tinham. E isso inspirou algumas minisséries, inspirou jogos, toda essa guerra no Pacífico, tomando ilha em ilha. E voltando à Europa, algo que tinha muito destaque era o Exército Vermelho, porque além dele ter generais muito treinados, porque os que o Stalin não gostava foram picaretados, era um exército cheio de pessoas que suportavam frio. Tinha muita gente, além de ser um dos únicos exércitos que tinha mulheres nele. Mas enquanto o Hitler estava ali dominando a União Soviética, e até quando ele estava perdendo, a gente ia ter muitos os crimes de guerra, onde a Alemanha nazista prendeu muita gente em campos de concentração e depois de extermínio. A gente tem principalmente os judeus, que foram quem mais sofreram, mas a gente também tinha os comunistas, socialistas, liberais, maçons, criminosos, testemunhas de Jeová, ciganos, imigrantes, homossexuais, feministas, grevistas. Basicamente todas as minorias e oposições políticas foram presas nesses campos de concentração. E a gente também teria muitas pessoas também mortas por xenofobia fora deles, como um monte de eslavos e poloneses. Quando os nazistas viram que iam perder, eles começaram, ao invés de só colocar os judeus para trabalhar, a fazer eles trabalharem sem dormir, e quando não servissem mais, eram mortos. Essa seria a solução final.
Então vamos agora para 1944 e 1945, para o fim da guerra. A gente ia ter o dia D, que era onde americanos, britânicos e alguns franceses iam desembarcar no norte da França, mais especificamente na Normandia. E aí a gente teria França livre. Vocês provavelmente se lembram do último vídeo que a França foi tomada muito rapidamente. Mas então a gente ia ter um general importante, Charles de Gaulle. De Gaulle, que ele ia ser um general que ia organizar toda a tomada, a retomada da França. Eles até fingiram que iam atacar ali na Holanda, na Bélgica, para os alemães irem até lá. Mas, enquanto isso, eles iam atacar pela Normandia. Mandaram um espião falar pro Hitler que eles iam atacar ali na Holanda, na Bélgica. Fizeram conversas falsas para os espiões alemães descobrirem, acharem que estão realmente espionando e que eles vão atacar na Bélgica, na Holanda, mas eles foram pela Normandia. Nesse momento, o Hitler já estava... O nazismo já estava acabando, porque eles estavam sendo massacrados no leste pelo super exército comunista e eles foram enganados na França e os ingleses começaram a subir pela Itália, atacando pelo norte. Então, e o Mussolini, ele ia ser preso pelos ingleses, mas aí ele ia ser pego de volta pelos nazistas, ia fundar uma nova Itália, que ia se capitular depois, e ele ia ser morto. E nisso, os soviéticos iam chegar em Berlim, iam chegar em Berlim, atacar a Hungária, a Tchecoslováquia, e os aliados já iam chegar em Munique, pela Áustria. E, em 45, o Hitler se mata. E, morto, não tinha ninguém para... Quem ia vir no poder depois do Hitler rende a Alemanha, que não tinha mais salvação, e acaba de vez a guerra na Europa. Mas a Segunda Guerra Mundial não acaba, porque os japoneses, lá com o Hirohito, estavam aguentando a guerra. Quer dizer, eles não estavam, na verdade, mas eles não queriam se render. Então, eles não estavam mais se expandindo. Os americanos já tinham chegado em várias ilhas deles, junto com os indianos e os australianos, que estavam todos na esfera de influência dos britânicos, já estavam conseguindo vencer tudo que era do Japão. E mesmo assim, o Japão continuou na guerra, tanto que a gente ia ter os kamikazes, porque o Japão sabia que ia perder. Mas mesmo assim, eles queriam lutar de qualquer jeito e se matavam. Eles lançavam os pilotos suicidas para, pelo menos, destruir navios americanos. Mas então, a gente ia ter uma parte importante, que lançam a bomba atômica em Hiroshima, para o Japão finalmente se render. Mas o Japão não se rende. Mas 2 dias depois, jogam outra bomba nuclear em Nagasaki. E daí sim o Japão se rende. Voltando para a Europa, ela estava dividida, a Europa. Porque de um lado os comunistas tinham chegado na Alemanha nazista, do outro os capitalistas tinham chegado na Alemanha nazista, e a Europa ia ser dividida em áreas de influência. Em áreas de influência. Uma comunista, a outra capitalista. E, como dizia, uma cortina de ferro caiu sobre a Europa. Então o mundo estava dividido. Aí a gente ia ter a Guerra Fria. Obrigado por assistirem esse vídeo. Eu espero que vocês deem um like. E os 3 próximos vídeos seguidos vão ser sobre a Guerra Fria, porque é algo denso e vão ser vídeos até curtos, mas é até difícil explicar. Então, obrigado e o resto é história.